Olá a todos. Oremos para darmos início. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por podermos estar aqui na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra. Fala ao nosso coração, ensina-nos, seja o nosso professor. Que não vivamos nós, mas Cristo vive em nós. Tu prometeste em João 14, verso 26, e enviarias o Espírito Santo e o nome de Cristo Jesus. E Ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo quanto Tu nos tens dito. Eu peço, cumpra essa promessa na vida de cada um de nós agora. Não porque mereço, mas nos méritos de Jesus, eu já te agradeço. Porque nos ouviste e respondeste, porque pedimos segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Pedimos alguma coisa segundo a sua vontade? 1 João 5. Esta é a promessa. Então, queridos, vamos para Provérbios capítulo 4 agora. Provérbios capítulo 4, verso 1. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Ouvi, filhos, a instrução do Pai. Deus nos instrui. E devemos estar o quê? Atentos, prestando atenção, para conhecermos a prudência. O que é a prudência? Vejamos lá, Provérbios 14, 33. Vem para frente. Provérbios 14, 33, nós lemos assim. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. Então o prudente é aquele que tem a sabedoria no coração. O coração é o símbolo dos pensamentos, pois Salmo 139, o verso 23 diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então sonda, vasculha, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Coração e pensamento são colocados em paralelo nesse linguagem hebraica de se expressar, de paralelismo hebraico, uma ideia e uma outra muito semelhante, um sinônimo. Então, o símbolo aqui é exemplificado, é explicado, que o coração são os pensamentos. Quando a gente vê lá, então, em Provérbios 14, 33, que no coração do prudente a sabedoria permanece, quer dizer que o prudente, quem é o prudente? É aquele que tem a sabedoria no coração. E no Provérbios 4:1 diz assim, conhecer a prudência. Bom, se o prudente é quem tem a Jesus no coração, a sabedoria, né? E a sabedoria é Jesus, porque em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 1, na verdade, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, o verso 24 e o verso 30, nós lemos assim, verso 24, mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Mas só de Deus? Não. Verso 30, 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Jesus foi feito por Deus para nós o quê? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. É isso que está escrito. Em Jesus Cristo, o qual, Jesus Cristo, para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Jesus é a sabedoria de Deus e a nossa sabedoria. Por isso que Provérbios 14, 33 fala, no coração do prudente a sabedoria permanece, no coração do prudente Cristo permanece. Jesus Cristo permanece no coração do prudente. E é isso que nós vimos já em Provérbios 2, o verso 10. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma. Então, olha só, a sabedoria entrar no coração, o conhecimento. Que conhecimento é esse? Ali, Provérbios 4:1, conhecerdes a prudência. O conhecimento da prudência, o conhecimento próximo. O conhecimento pessoal. Conhecer a Jesus pessoalmente e ter ele próximo no coração, nos pensamentos. E a ele ir sempre que precisar de ajuda. Que privilégio. É necessário fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso,
Isso está em Hebreus 11, verso 6. E podemos ler lá, Hebreus capítulo 11, verso 6. E está, vamos lá, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, se referindo a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele que dá recompensa. Então, se nós cremos que Deus existe, devemos nos aproximar dele e crer que ele vai fazer o que ele disse. Crer, acreditar. Ele vai dar a recompensa, o galardão. Isto faz parte da fé. E sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, tenhamos fé. E aí, quando Jesus permanecer no coração, nos nossos pensamentos, pedirmos ajuda a Ele, contarmos as nossas alegrias, nossas tristezas e, mais do que isso que eu falei, estivermos dispostos a ajudar Jesus, como um amigo. Um amigo pede ajuda e também ouve o pedido de ajuda. Ajuda, um ao outro se ajudam. E Jesus precisa, Ele quer e precisa da nossa ajuda para salvar aqueles que estão perdidos. Quando Jesus permanecer no nosso coração, nós teremos o quê? A mente de Cristo. Como está escrito em Filipenses. Não, depende da tradução, está escrito exatamente assim, não. Mas Filipenses capítulo 2, o verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento, a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Esse é o sentido. Mas tem um outro texto que fala sobre isso. O mesmo sentimento que Jesus sentia, o que Jesus desejava, ter isso em nós. 1 Coríntios agora, capítulo 2, o verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem que conheceu a mente, o que está na mente, nos pensamentos de Deus, para que possa ensinar a Deus? Olha, Deus, é assim que se faz. Quem? Impossível nós queremos ensinar a Deus. Queremos, tudo bem. É impossível nós ensinarmos a Deus, Ele já sabe tudo. Alguns têm a arrogância de pensar que não, eu vou ensinar a Deus como é que é. É a arrogância. Vamos lá, blasfêmia quase. Agora o verso 16, né? 1 Coríntios 2,16, a segunda parte. Mas nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, olha só. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Nós temos a mente de Cristo. E como que isto acontece? Por meio do Espírito Santo. Por isso que está escrito, o verso 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, se nós temos o Espírito Santo, nós temos as profundezas de Deus a nosso acesso. Nós não somos Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para nos conectar a Deus. Sem Ele, estamos perdidos. É simples. Agora, voltando lá então em Provérbios. Quando Jesus permanecer no nosso coração, isto é o que caracteriza uma pessoa prudente. Conhecer a prudência é conhecer o quê? A conexão de Cristo conosco. É conhecer a realidade de Jesus na nossa mente, o tempo todo, nos nossos pensamentos. Isso é conhecer a prudência, é conhecer Cristo de forma pessoal interna. E é por isso que Provérbios 16 nos diz o seguinte: quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Deus é aquele que nos dá valor. O verdadeiro ouro, a verdadeira prata, estão em Cristo Jesus. Por isso que quando nós vamos aqui em Provérbios 9 e 10, agora. Vou ver aqui, Provérbios 9 e 10. Lemos assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. O conhecimento do santo é a prudência. Então, o que é a prudência? O conhecimento do santo, conhecer a Deus. E como nós conhecemos a Deus? Jesus Cristo. Nós já vamos ver isto. Porque aqui no que estamos estudando hoje, Provérbios 4:1, nos diz o quê?
Estai atentos para conhecerdes a prudência. Devemos estar atentos, não é algo que se obtém só por uma ouvidada. A palavra ouvidada tem outro sentido, mas dá de ouvido, assim. Ouviu ali já. É uma ouvidada com U, assim, uma palavra nova, eu acho que estou inventando, mas assim, olvidar é esquecer, mas olvidar, não, tudo bem, vamos parar com isso. Provérbios agora, quando nós vimos aqui, conhecerdes a prudência. Conhecer a prudência é conhecer Jesus, conhecer Deus, ter um relacionamento com Ele. O conhecimento do santo é a prudência. Provérbios 9 e 10. E aí, quem que nos faz conhecer a Deus? João, capítulo 1. Este capítulo é incrível. João, capítulo 1, então, nós vemos assim, o seguinte. O verso 18. João 1, 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Jesus revelou o Pai. Quem é o Pai? Como conhecer a Deus? Olhe para Jesus, conheça Jesus, e você conhecerá quem é Deus. E é exatamente isso. No verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus. E olha só, João agora capítulo 14. Aqui um dos discípulos que não tinha uma fé, não tinha fé verdadeira, assim, estava um início muito pequeno, não tinha dúvidas. Conseguia crer no que não via. E aí, olha, vejam só. Filipe, na verdade, aqui. O verso 8. João 14, 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Eu queria conhecer a Deus. E olha a resposta de Jesus, João 14, 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ou triste, indignado, como assim? Há tanto tempo estou convosco, vocês não estão me conhecendo. Eu estou revelando quem é o Pai, quem é Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai, Jesus diz. E olha o verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Vejam só. O que nós falamos é considerado uma obra perante Deus. Não é simplesmente, falei, esquece, apaga, faz de conta que não falei. O que nós falamos é como uma obra, algo feito. Por isso que Jesus colocou, exatamente. As palavras que eu vos digo, não as digo, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. As palavras que ele estava falando vinham do Pai. As obras que ele fazia vinham do Pai. Mas as palavras são obras também, é isso que o verso está dizendo. Incrível isso. Quando agora voltamos para Provérbios, antes de voltar para Provérbios, Mateus capítulo 12 é um verso importante nós compararmos agora. Por isso que é tão importante que nós tenhamos cuidado com toda a palavra que sai da nossa boca. Por quê? Mateus 12, 36. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Falei só por falar, uma palavra ociosa, sem sentido, sem importância. Mas o verso 37 continua e explica melhor. E o verso 37 continua e explica melhor, não é massa. Mateus 12, 37. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Por tuas palavras. Porque as palavras e as obras estão conectadas. Estão conectadas. As palavras são um tipo de obra. E as obras começam por meio de palavras.
mesmo que não sejam ditas, mas começam em palavras nos pensamentos. Então, os pensamentos são formados por palavras. Então, tudo que eu faço, primeiro eu penso. E se eu faço sem pensar, aquela informação também já estava gravada lá por meio de palavras. Muito interessante isso. Voltando lá para Provérbios. Capítulo 4, verso 2. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Não deixeis a minha lei, uma ordem. Olha só. Estar atento, Provérbios 4:1. Ouvi, filhos, a instrução do pai. Devemos ouvir. E estai atentos para conhecerdes a prudência. Conhecer a prudência. E o verso 2. Pois, a explicação. Por que eu devo conhecer a prudência e estar atento para ouvir a instrução? Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Por meio da palavra de Deus, Ele nos fala. E por meio de prestar atenção em Jesus, que obtemos boa doutrina e a lei de Deus. Não devemos deixá-la. E o verso 3. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. Como nós já vimos aqui, o filho está sendo dito, né? O pai e a mãe, espiritualmente, pode ser aplicado como a igreja cristã. Pai, Deus Pai, a mãe como o povo judeu. E o filho gerado que veio profeticamente falando em termos simbólicos, é Jesus. E a igreja que veio em sequência, todo o corpo de Cristo. Jesus e o seu corpo. Jesus é a cabeça, o corpo, a igreja cristã. E único diante de mim. Jesus tem uma igreja. Hoje temos milhares pelo mundo. Mas de Cristo há um povo, uma igreja. Tem muitos infiltrados que estão misturados, o trigo e o joio, mas é uma igreja. Filho único. E olha só, o verso 4. E ele me ensinava e me dizia. Então, aqui se referindo ao Pai, né? Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Então, o que devemos reter nos nossos pensamentos, no nosso coração, que são os pensamentos? As palavras do Pai, o que Deus falou. E o que Deus falou é o que Jesus disse. Jesus não falou isso mesmo, mas é o que Deus falou. Então, se a gente vê o que Jesus falou, estamos vendo o que Deus falou. E a palavra de Deus, toda ela é a revelação de Deus. É a palavra de Deus, Deus falando. Então, devemos reter no teu coração, retenha o teu coração as minhas palavras, ou seja, memorizar, gravar, pensar, falar, repetir, cantar, tudo o máximo possível. Palavra de Deus. E, de forma prática também, não ficar só estudando a Bíblia, dividir, fazer o que precisa ser feito. Todo o trabalho que deve ser feito não deve ser negligenciado. Por exemplo, limpar uma casa, limpar a cozinha, preparar um alimento, cuidar dos doentes, isso é necessário ser feito por alguém. Se alguém precisa fazer, então é não só louvável, mas útil, prático, um dever fazer. Não devemos negligenciar as coisas que precisamos fazer só para ficar estudando a Bíblia, orando o dia inteiro. Isso não é bom. Não deve ser feito, porque a Bíblia, o estudo da Bíblia é como comer, alimentar-nos. E se você passa o dia inteiro comendo, está errado, vai dar ruim. Devemos comer e a força que a gente tem desse alimento ingerido, ir trabalhar. Para a glória de Deus. Com o desejo que, como Cristo, que a gente falou nisso, salvar. Com essa mente, com essa mentalidade, com esse desejo, esse propósito. E aí, o verso 5. Adquire sabedoria, adquire inteligência e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não é para esquecer e nem se afastar. Se a gente não esquecer, tiver tudo na nossa mente, mas a gente se afastar, não seguir aquilo, que adianta? Então veja só, Provérbios 8:1, a respeito da inteligência. Provérbios capítulo 8, um pouquinho para frente. Verso 1, nós lemos assim. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? Jesus
é a sabedoria. A inteligência colocada em paralelo também é uma forma, uma manifestação de Jesus. Inteligência. A fonte da inteligência. E aqui em Provérbios 19:8, nós lemos nós vemos e lemos uma outra característica. O verso 8, Provérbios 19:8. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que cultiva a inteligência achará o bem. Ou seja, cultivar a inteligência, algo que deve ser desenvolvido. A persistência, cada dia um pouco. Provérbios 4:5. Adquire a sabedoria, adquire inteligência. Para adquirir a inteligência, é necessário investir tempo. Entregar tudo o que temos para Deus, para obter em troca o grande tesouro que temos na palavra. O conhecimento de Deus, de Cristo Jesus. E Cristo Jesus não pode habitar num coração egoísta. Para receber a Cristo devemos entregar tudo. Tudo o quê? O egoísmo, o desejo de supremacia, porque Ele deve ser o Senhor. Como ter Jesus no meu coração, que é o Senhor, o Rei dos Reis, e dizer, aqui quem manda sou eu. Você obedece. Pode isso? Jesus respeita, mas ele não permanece, ele sai. Quem que dá as ordens? Deus? Quem nos criou? Ou somos nós, criaturas, filhos? Deus. Ainda mais Deus que não erra. Algum dia algum pai pedir algo para o filho e mandar algo para um filho, e isso for contrário à vontade de Deus, Deus é nosso Pai Supremo, nosso Pai Máximo. Devemos obedecer primeiro a Deus do que aos homens. Como diz lá em Atos. Atos capítulo 5, se não me engano. Vamos ver aqui. Atos 5, verso 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nossos pais também são homens e mulheres, né? Pai e mãe, mas são seres humanos. A Bíblia fala homem, se refere a homem e mulher, como está em Gênesis, capítulo 1, o verso... Vou compartilhar aqui só. Gênesis capítulo 2, perdão. 2... Não. Em Êxodo, por isso eu não estava achando, perdão. Gênesis capítulo 1, o verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, o homem é homem e mulher. Um plural, mas é singular. É homem, uma unidade. Mas é homem e mulher. Os criou. São dois, mas são um. Por isso que diz em Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. Bem? Agora, voltando então para Provérbios, que nós vimos ali. Adquirir esse conhecimento, buscar nos unirmos com Cristo e aí juntos com Ele, sermos somente dele. E não nós mandando, mas Ele mandando, Ele que dá as regras. Nós obedecemos. E aí, o Provérbios 4, 6. Não a abandones. Quem é a sabedoria? A inteligência. Por isso que fala, adquire sabedoria, adquire inteligência, os dois, e depois não a abandones. É a mesma pessoa, Jesus Cristo. Fonte da inteligência, fonte da sabedoria, fonte do entendimento, do discernimento, da prudência, do bom siso. Provérbios 4, 6. Não a abandones, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. E o verso 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Isto que Deus está nos dizendo. Esta é a nossa missão, nosso dever. E o verso 8. Exalta e ela te exaltará. E abraçando-a ela te honrará. Que lindo isso. E o verso 9, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Jesus é que vai nos dar a coroa. O diadema é uma coroa. Fala já diadema e depois fala coroa de glória. Diadema de graça, uma coroa de glória.
na nossa cabeça, nos entregar. Esta é a vontade de Deus. Vamos ler mais um verso para encerrar. O verso 10. Provérbios 4:10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Se dermos ouvidos a Deus, os nossos anos serão multiplicados pelo infinito. Uma vida eterna. Amém? Oremos para encerrarmos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo estudo de hoje. Grava no nosso coração estas verdades, que façamos o Teu querer, que não vivamos para nós, mas para Ti. Enche-nos do Teu Espírito e Jesus habita no nosso coração, habita no nosso coração, habita na nossa mente, fala conosco, esteja em nós. Que sejamos prudentes, que conheçamos a prudência, dá-nos inteligência e sabedoria e entendimento. E empreguemos, utilizemos tudo o que possuímos nesta aquisição. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.